Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma das nossas aulas de matemática. E hoje nós falaremos sobre posições relativas entre duas retas no plano cartesiano. Vamos acompanhar aqui no quadro? Bom, quando a gente tem retas no plano cartesiano, nós vimos que essas retas elas podem ser escritas por meio de equações. E ali a gente estudou também várias formas, forma geral, forma reduzida, forma segmentária, forma fundamental e as equações paramétricas também. Conforme essas retas estão posicionadas no plano cartesiano, a gente pode relacioná-las de duas a duas. Ou seja, nós podemos analisar qual é a posição que uma reta pode ter em relação à outra. Eu coloquei aqui as possibilidades que nós temos. Inicialmente, você pode ter retas que são paralelas e retas que são concorrentes. As retas paralelas, como vocês já sabem, são retas que não se interceptam, não haverá um ponto de interseção entre elas. A representação, inclusive, existe uma notação que nós costumamos utilizar para indicar isso. Se você tem uma primeira reta que o nome dela é R e uma segunda reta que o nome dela é S, o paralelismo entre elas é representado por esse símbolo aqui, que são dois tracinhos paralelos, tá? Bom, nessa coleção de retas paralelas, a gente pode diferenciar retas paralelas distintas e retas paralelas coincidentes. Retas paralelas distintas, como o próprio nome já diz, são retas diferentes. Então, aqui vai acontecer que a reta R e a reta S serão paralelas, mas não serão as mesmas. Bom, e no caso das coincidentes, a gente já tem que as retas R e S elas são a mesma, tá? Coincidência nos lembra de igualdade, ou seja, a reta R é igual à reta S, elas ocupam a mesma posição no plano cartesiano e essa aqui é a notação utilizada. Quando se fala das retas concorrentes, obviamente elas não serão paralelas, ou seja, elas terão um ponto de interseção. O símbolo utilizado para isso é R, esse símbolo aqui de concorrência, né? E a reta S, tá bom? Bom, se elas forem concorrentes, eu tenho ali duas possibilidades. E elas podem ser perpendiculares ou não perpendiculares. O símbolo que nós utilizamos para perpendicularidade é esse aqui. R é perpendicular a S. Ou então tem lugares onde a gente percebe essa notação aqui, ó. R é perpendicular à reta S. O que significa perpendicular? São retas que formam um ângulo de 90 graus entre si, tá? Pode acontecer que elas formem esse ângulo de 90 graus ou pode não acontecer. E aí a gente já entra na situação de retas concorrentes que não são perpendiculares. Vamos analisar cada um desses casos. Primeiro eu quero tratar com vocês das retas paralelas e distintas. Observe que se eu chamo essa reta R aqui, essa reta azul de R e essa reta vermelhinha de S, aqui também ó, R e S, o que está acontecendo? Para que elas sejam paralelas, a gente percebe que o ângulo de inclinação em ambas deve ser o mesmo, ou seja, a primeira coisa que a gente deve ter para que as retas sejam paralelas é de que o coeficiente angular da primeira reta seja igual ao coeficiente angular da segunda reta, tudo bem? E sobre o coeficiente linear? Você se lembra que o coeficiente linear é onde a reta intercepta o eixo das ordenadas? A reta R intercepta aqui e a reta S intercepta aqui, ou seja, para que elas sejam diferentes, elas não podem se interceptar no mesmo lugar. Porque se elas se interceptarem no mesmo lugar, é porque a gente está trazendo a reta S para cima da reta R, então logo elas não serão mais diferentes, elas serão idênticas, né? Elas serão coincidentes, tudo bem? Então a segunda exigência que nós temos que ter aqui para que as duas retas sejam paralelas e distintas é que o coeficiente angular da primeira seja diferente do coeficiente angular da segunda. Obedecendo essas duas condições, tanto para coeficiente angular quanto para linear, a gente tem duas retas paralelas e distintas. Agora, observe esse caso aqui.
Essas duas retas, elas são idênticas, a reta R e a reta S, elas ocupam aqui a mesma posição. Tanto que é colocado aqui para a gente que o ângulo de inclinação α1 e α2 são iguais, tem duas retas ali passando no mesmo lugar, ou nos mesmos pontos. Logo, quando isso acontece, a gente diz que elas são paralelas coincidentes, ou o que é mais comum se dizer é somente coincidentes, tá? Para que as retas sejam coincidentes, deverá haver uma igualdade tanto entre os coeficientes angulares, ou seja, o coeficiente angular da primeira reta tem que ser igual ao da segunda, e também tem que acontecer que os lineares devem ser iguais, tudo bem? Bom, passando agora a falar das concorrentes, as retas concorrentes agora elas possuem um ponto de interseção. Deixa eu começar por esse caso aqui que ele é interessante. Aqui a gente tem as duas retas, né? Nós temos aqui a reta R e a reta S. Aqui eu tenho reta R, reta S, reta R e reta S. Observe que elas não são paralelas, elas possuem aqui um ponto de interseção, que é esse ponto P. Elas estão se interceptando, elas estão se cruzando, tá? Nesse caso aqui também, ó, aqui em cima, elas se interceptam nesse ponto que é chamado de ponto P. Foi um nome aleatório para esse ponto que foi dado. Bom, o que você pode observar em relação aos coeficientes angulares de cada uma das retas? É que eles devem ser diferentes. Por que eles devem ser diferentes? Porque os ângulos de inclinação eles são diferentes. Observe aqui, ó, o α1 e o α2 eles são diferentes. O α1, α2 são diferentes, α2 e α1 são diferentes. Ou seja, para que elas sejam concorrentes, haverá uma reta que é mais inclinada e uma outra que é menos inclinada, porque ali a gente consegue obter esse ponto de interseção e chamar essas retas de retas concorrentes, tá bom? A primeira exigência, então, para que haja retas concorrentes é de que os coeficientes angulares sejam diferentes. Então, vou anotar aqui, ó, o coeficiente angular da reta R deve ser diferente do coeficiente angular da reta S, tá? Aqui também, ó, coeficiente angular da primeira reta tem que ser diferente do coeficiente angular da segunda reta. Uma reta tem que ser mais inclinada e a outra tem que ser menos inclinada. Bom, agora vamos falar sobre a perpendicularidade. Observe que, nesse caso aqui, a reta R, que é essa reta aqui, a reta em azul, e a reta S, elas fazem um ângulo de inclinação, um ângulo entre elas, né? Observe aqui, ó, que existe um ângulo entre elas. Se esse ângulo aqui for de 90 graus, a gente diz que essas retas são perpendiculares. Mas existe uma condição além dessa, de que os coeficientes sejam diferentes, para que elas sejam perpendiculares, tá? Qual que é essa condição? Toda vez que você multiplicar o coeficiente angular da primeira reta pelo coeficiente angular da segunda reta e a resposta for igual a -1, isso aqui é uma regrinha, a gente diz que essas retas são perpendiculares. Então, só para reforçar, você que ficou com dúvidas aí, se eu pegar o coeficiente angular de uma primeira reta e multiplicar com o coeficiente angular de uma segunda reta, e esse resultado for igual a -1, essas duas retas aqui serão perpendiculares. Caso você multiplique os coeficientes angulares da primeira reta e da segunda reta, e aconteça de eles serem diferentes de -1, então nós temos uma situação de retas concorrentes, mas que não são perpendiculares. Vamos fazer aqui alguns exercícios para reforçar essas ideias? Eu quero resolver com você aqui o exercício número 1 da lista 3, que diz assim: classifique as retas R e S conforme suas posições relativas. Observe que nós temos, no item A e em todos os itens dessa questão, as equações da reta R e a reta S na forma geral.
Toda vez que eu tiver que fazer análise de posições relativas entre duas retas, é sempre aconselhável que você coloque na forma reduzida. Qual que é a forma reduzida de uma equação da reta mesmo? Vamos relembrar aqui. Ela é y igual a mx mais n. Nesse formato de equação, a gente consegue identificar claramente quem são os coeficientes angulares e quem são os coeficientes lineares de cada uma dessas duas retas. Tá? Nós precisamos dessas informações para julgar qual é a posição que essas retas possuem no plano cartesiano. Então nós vamos fazer isso, nós vamos pegar as equações gerais de cada uma das retas, tanto da reta R quanto da reta S, e transformar na forma reduzida, tá bom? Como é que vai ficar? Vamos isolar o y. Na primeira equação, nós vamos ficar com 2y igual. Vou passar esse x e o menos 6 para o segundo membro. O que é positivo passa negativo, então nós ficamos com menos x. E o 6, que é negativo, passa positivo. Tá aí. E aí eu passo esse 2 dividindo. Eu já posso passar o 2 dividindo e desmembrar ele para cada um desses termos do segundo membro. Ou seja, eu vou passar o 2 para baixo do x e vou passar o 2 para baixo do 6 também. O 6 sobre 2 tem como a gente simplificar, logo a equação reduzida da primeira reta vai ficar, eu vou escrever assim, ó, menos meio de x mais 6 dividido por 2, que é 3. Tudo bem? Então, esse aqui é o coeficiente angular da primeira reta e esse aqui é o coeficiente linear da primeira reta. Vamos escrever isso, ó. O coeficiente angular da reta R vale menos meio. E o coeficiente linear da reta R vale 3. Bom? Bom, agora vamos fazer o mesmo para a reta S. Observe que a gente pode isolar o y aqui, assim ficamos com 4y é igual a menos 2x mais 3. Passei todo mundo ali, exceto o 4y, passei o restante para o segundo membro. Vamos passar o 4 dividindo agora. Nós ficamos com y é igual a menos, aí eu já vou desmembrar já, eu vou jogar esse 4 que está dividindo ali, tanto para o primeiro termo aqui, quanto para o segundo termo, tudo bem? Eu ainda posso simplificar aqui, ó, posso simplificar o 2 e o 4, ambos por 2. E ali, se a gente faz essas simplificações, nós ficamos com menos 2 dividido por 2 é 1, e 4 dividido por 2 é 2. Então, aqui é x mais 3 quartos, tá bom? Quem são os coeficientes aqui? Nesse caso, a gente tem o coeficiente angular da reta S sendo o menos meio. Então, vamos colocar aqui, ó, menos meio. M da reta S é o menos meio. E o coeficiente linear da reta S, a gente vê aqui que é o 3 quartos. Bom, identifiquei os coeficientes que eu preciso agora para poder julgar a posição relativa entre essas duas retas aqui. Observe que o coeficiente angular das duas ele é igual, então, de cara, elas vão ser paralelas. Agora, o coeficiente linear da primeira reta é diferente do da segunda reta. Isso significa que essas duas retas elas irão interceptar o eixo y em lugares diferentes. Logo, elas não podem ser coincidentes, elas devem ser distintas. Tá? A classificação, então, que essas duas retas obedece é a de retas paralelas e distintas. Então, vamos escrever aqui, ó, que R, vou colocar a simbologia, tá? R e S, deixa eu escrever por extenso, são paralelas e distintas. Paralelas porque elas têm
a mesma inclinação, ou seja, elas sempre caminham um do lado da outra sem se interceptarem. E o coeficiente linear de ambas é diferente, logo elas serão distintas, ok? Passando aqui para a letra B, eu tenho essas duas retas aqui, a reta R e a reta S também. Então, vamos fazer o mesmo, vamos colocar essas equações na forma reduzida. E aí a gente consegue isso isolando o y, tá bom? Eu vou passar esse 3y negativo aqui lá para o segundo membro, e assim a gente fica com 4x mais 7 é igual a 3y. Vou passar esse 3 dividindo, ele está multiplicando, eu passo dividindo. Então, ó, no primeiro membro a gente tinha 4x mais 7. Aí eu vou passar esse 3 ali dividindo tanto para esse membro quanto para esse membro aqui. Desculpa, esse termo, tá? Então eu tenho isso aqui é igual a y. E assim, se eu só escrever ao contrário, nós ficamos com y é igual a 4 terços de x mais 7 terços. Ok, agora eu vou fazer o mesmo para a reta S, vou isolar o y. Então eu vou mandar o 3y negativo para o segundo membro, e assim a gente fica com 2x mais 7 é igual a 3y. Tudo bem? Bom, esse 3 eu vou passar ele dividindo, então aqui obviamente vai ficar só o y, tá? No primeiro membro a gente tem 2x mais 7, então eu vou passar o 3 ali dividindo e ele vai ficar tanto como denominador do 2x quanto denominador do 7. E aí só para a gente poder escrever aqui na ordem que a gente está habituado, nós vamos ficar com 2 terços de x mais 7 terços. Agora vamos analisar cada um desses valores. Esse primeiro valor que aparece em cada uma das equações, nós sabemos que é o coeficiente angular. Então aqui eu tenho coeficiente angular e aqui também eu tenho coeficiente angular. Só que esse primeiro é coeficiente angular da reta R e aqui é da reta S. O segundo é o coeficiente linear. Observe aqui, ó, 7 terços é o coeficiente linear aqui, 7 terços é o coeficiente linear aqui, tá bom? Então, olha só, vamos aqui identificar que esse aqui é o coeficiente linear da reta R e esse aqui é o coeficiente linear da reta S. O que você observa? Que os dois coeficientes aqui, eles são diferentes, os angulares. Então, o primeiro caso que a gente tem, primeira situação que a gente tem aqui é que o m de R e o m de S são diferentes. Tá? O coeficiente angular de cada uma delas é diferente. E os lineares, eles são iguais. N de R é igual ao N de S. Bom, primeira coisa que a gente já sabe é que elas são concorrentes. R, deixa eu colocar mais embaixo aqui, ó. R e S são concorrentes. Bom, mas nós vimos que além de concorrentes, elas podem ou não podem ser perpendiculares. Vamos avaliar isso? Então, são concorrentes. Primeiro que elas são concorrentes. Vamos multiplicar os coeficientes angulares e ver qual é a resposta. Ó. 4 terços vezes 2 terços. Vamos multiplicar aqui. Então, vou fazer ó, m de R multiplicado por m de S. Vai ser 4 terços multiplicado por 2 terços. Isso aqui, se a gente multiplica numerador com numerador e denominador com denominador, nós obtemos 8 sobre 9. Bom, o que isso significa? Que elas não são perpendiculares, tá? E não perpendiculares. Para poder
poder serem perpendiculares, essa multiplicação deveria resultar em menos 1. Não é o que acontece aqui. Então, elas também são não perpendiculares. Tá aí. Vamos passar agora para a letra C. Na letra C, vou fazer o mesmo. Vou isolar o y para poder encontrar a equação reduzida. Sem muita demora, aqui a gente vai ficar com 3y. Vou passar aqui o 5x negativo e o 13 positivo para o segundo membro. Logo, nós ficamos com 5x menos 13. E agora eu vou passar esse 3 dividindo e posicionar ele como denominador tanto do 5x, então a gente fica com 5 sobre 3x, menos 13 sobre 3. Tá aí. Da outra reta também, ó, vou passar ali o 3x e o 1 negativo para o segundo membro, então nós ficamos com 5y é igual a menos 3x mais 1. E agora, vamos passar esse 5. Y é igual a menos 3 sobre 5 x mais 1 sobre 5. Pois bem, então, aqui eu tenho o coeficiente angular da primeira reta, coeficiente angular da segunda reta. Tá? Aqui a gente tem também, ó, coeficiente linear da primeira reta, coeficiente linear da segunda reta. Vocês podem notar que esse coeficiente angular da primeira reta, ele é diferente do coeficiente angular da segunda reta. Logo, elas serão retas concorrentes. Mas observe que se a gente multiplicar, ó, se eu pego o coeficiente angular da reta R e multiplico pelo coeficiente angular da reta S, ou seja, eu vou pegar aqui os 5/3 e multiplicar por menos 3/5. Tá bom? Você pode fazer um cancelamento aqui, ó, você pode cancelar os 5 de cima com 5 de baixo, o 3 de cima com 3 de baixo. Caso você não se lembre de fazer cancelamento na hora de resolver essa questão, aqui se multiplica os numeradores vai dar menos 15. E se eu multiplico os denominadores, a gente tem 15. E 15 dividido por 15 é igual a 1, logo a minha resposta ela vai dar menos 1. O que está acontecendo? Eu multipliquei os coeficientes angulares e minha resposta deu menos 1. Quando isso acontece é porque as retas elas são perpendiculares. Além de concorrentes, elas são perpendiculares. Vou escrever que elas são só perpendiculares porque já está entendido que elas são concorrentes. Tá? Então, R e S são perpendiculares. Perpendiculares, ou seja, elas vão formar um ângulo de 90 graus entre si, justamente porque na multiplicação dos dois coeficientes angulares a gente obteve a resposta menos 1. Não precisa nem analisar nada para os lineares agora. Bom, e aqui, o último item da questão número 1, nós temos essas duas equações aqui para a gente poder isolar o y. Então, vamos isolar o y aqui. Na primeira equação, nós vamos ficar com 4y é igual a 3x mais 5. E aqui eu vou passar esse 4 dividindo. Logo, a gente fica com y é igual a 3x sobre 4 mais 5 sobre 4. Tá bom? Posso escrever assim? Vou até escrever assim logo, ó, 3/4 de x, tá? Que é a mesma coisa que 3x sobre 4. Só vou escrever assim porque fica melhor da gente identificar os coeficientes. Bom, agora eu vou isolar o y aqui também. Vou mandar o 8y para lá.
ele é negativo, vai passar positivo, logo nós ficamos com 6x mais 10 é igual a 8y. Bom, vamos passar esse 8 para o segundo membro, para o primeiro membro, na verdade. Ele vai dividir tanto para o 6x quanto para o 10. Então, nós ficamos aqui com 6x sobre 8 mais 10 sobre 8 é igual a y. Por fim, eu só vou escrever aqui na ordem contrária e vou simplificar também. O 6 e o 8 dá para a gente simplificar por 2, então 6 por 2 é 3 e 8 por 2 é 4, então 3 quartos de x. Mas o 10 e o 8 dá para a gente simplificar também por 2, então ficamos com 5 sobre 4. O que você pode observar aqui? Esse valor ele é o coeficiente angular da primeira reta, e esse aqui é o coeficiente angular da segunda reta. Ou seja, esse aqui é o coeficiente angular da reta R. E esse aqui é o coeficiente angular da reta S. Observe que ambos são iguais. Então, o coeficiente angular da reta R é igual ao coeficiente angular da reta S. Sobre os lineares, o linear aqui ele é 5 quartos e o linear aqui também é 5 quartos, ou seja, acontece uma igualdade entre os coeficientes lineares da primeira reta e da segunda reta. Assim sendo, o coeficiente angular da reta linear, da reta R é igual ao linear da reta S. Conclusão, se há uma igualdade tanto entre coeficientes angulares e lineares, é porque as duas retas são coincidentes, tá? Então, a reta R e S são coincidentes, ou seja, elas são a mesma reta. Elas coincidem, coincidentes, tudo bem? Agora a gente vai passar para o exercício número 4 da lista 3. Vou subir aqui um pouquinho. O exercício número 4 diz assim: determine o valor de K para que a reta R1 de equação kx menos 9y menos 1 igual a 0 seja perpendicular a outra reta, 2x mais 6y menos 3 igual a 0. Primeiro que a gente vai passar essas duas equações para sua forma reduzida, que é o que eu havia dito que ajuda a gente a trabalhar nesses tipos de exercícios. Então, fazendo isso com a primeira reta, vou passar o 9y para o segundo membro, ele é negativo, passa positivo. E assim a gente fica com kx menos 1 é igual a 9y. Vou passar esse 9 dividindo, ficamos com kx menos 1, e ambos divididos aqui por 9, então vou dividir aqui por 9 e aqui por 9 também, tá? Vou só consertar aqui para não ficar muito feio. Igual a y. E aí eu vou só inverter a ordem que eu escrevi. Só trocar primeiro membro com o segundo membro. Y é igual a k sobre 9 vezes x menos 1 nono. Muito bem, vou deixar aqui então. Vamos fazer o mesmo agora para a outra reta, a reta R2, encontrar a equação reduzida dela. Eu vou isolar o y, então aqui vou ficar com 6y é igual a menos 2x mais 3. E por fim, a gente pode passar o 6y para o segundo membro, ficando com y é igual a menos 2 sobre 6 vezes x mais 3 sobre 6. Já passei o 6 dividindo e posicionei ele como denominador de dois termos ali, como você está vendo. Vou simplificar aqui, que eu simplifico ambos por 2 e aqui eu simplifico ambos por 3. E assim nós ficamos com y é igual a menos 1
terço de x, e aqui eu fico com meio. Muito bem. O que tem que acontecer para que duas retas sejam perpendiculares? A primeira reta é reta R1. Ela só pode ser perpendicular à reta R2 se acontecer de, ao multiplicar os dois coeficientes angulares, ou seja, o coeficiente angular da reta R vezes o coeficiente angular da reta S, eu obter uma resposta igual a menos 1. Tá? Isso aqui é uma regrinha que nós vimos. Ao multiplicar os dois coeficientes e o resultado foi igual a menos 1, é porque as retas elas são perpendiculares. Então vamos identificar os coeficientes angulares aqui. O coeficiente angular da primeira reta, ele vale K sobre 9. Então esse aqui, ó, vou chamar ele de M1. Tá? É o coeficiente angular da reta número 1. E aqui, ó, o coeficiente angular da segunda reta, tá aqui, vou chamar de M2. M2. Só para diferenciar aqui os dois nomes de coeficiente angulares. Então, quando eu multiplico o primeiro coeficiente, que é K sobre 9, pelo segundo coeficiente, que é menos 1/3, para que elas sejam perpendiculares, essa resposta tem que dar igual a menos 1. Isso aqui é uma regra, tá? Isso aqui é uma condição para que haja perpendicularidade entre duas retas. Vamos multiplicar aqui agora numerador com numerador e denominador com denominador. Assim nós ficamos com menos K. Opa, outra cor aqui. A borracha não está acionando. Vou tirar essa. Tá aí. Vamos multiplicar. Então, em cima nós ficamos com menos K. Embaixo, 9 vezes 3 é igual a 27. Isso aqui é igual a menos 1. Vamos só multiplicar cruzado e multiplicar os dois lados por menos 1 também. Quando nós multiplicamos os dois lados por menos 1, esse sinal negativo ele some. E ao multiplicar cruzado, K vezes 1 é igual a K, e 27 vezes 1 é igual a 27. Essa aqui é a resposta que nós queremos. Para que essas duas retas, a reta R1 e a reta R2, sejam perpendiculares, o valor de K aqui ele tem que ser igual a 27. Tudo bem? Então, até a próxima aula.